Olha só, não estou exagerando. Quase todos os dias a gente recebe mensagem aqui no WhatsApp do escritório de servidores públicos que estão respondendo a um PAD. Esse PAD é fruto de uma perseguição interna, perseguição política, desavenças com os colegas, e o servidor ele não está preocupado com a defesa dele. Isso é um grande risco, por quê? O processo administrativo disciplinar ele é um meio legal da administração pública mandar o servidor embora, mesmo que o servidor seja estável. E nessas situações onde é muito claro o assédio, a perseguição ali dentro do órgão público, e o PAD foi instaurado para esse fim, né, como fim de coagir, de intimidar, de perseguir e assediar moralmente o servidor público, o servidor, em muitos casos, não se preocupa com a defesa de PAD e ele chega até o nosso escritório focado tão somente em entrar com uma ação de danos morais contra as pessoas que estão ali dentro do órgão público cometendo esses atos de assédio, esses atos de perseguição. Olha só, pessoal, de fato, é possível receber danos morais para que... Olha só, pessoal, é possível sim entrar com uma ação de dano moral para reparar todo esse sofrimento que o servidor está sofrendo durante o processo administrativo disciplinar. Quando a gente fala de PADs que foram instaurados com fins persecutórios e não com o fim legal, que é a apuração de uma infração com um mínimo de indício e materialidade para isso, o servidor público ele passa por um tormento desnecessário. Então, nesses casos, a justiça ela entende sim que o dano moral é devido. E eu sei que muitos servidores estão preocupados com esse dano moral, nem é pelo valor, até porque dano moral em nosso país é ridículo, né? Se você consegue anular um PAD ou a defesa consegue arquivar esse processo e comprova-se que esse processo ele é fruto de perseguição, de assédio moral, numa expectativa muito boa, o servidor vai ganhar 10 mil reais de dano moral, 15 mil reais de dano moral e olhe lá. Isso sem falar o lapso temporal que demora uma ação como essa, né? A gente está falando aí de 2, 3 anos facilmente. Mas o servidor ele quer essa ação de dano moral para mostrar para a administração pública que ele não vai ser vítima de novas perseguições e até mesmo para limpar o seu nome. Afinal de contas, não são raros os casos em que aquela informação daquele PAD vaza de alguma forma, né? Geralmente propositalmente, ali dentro do órgão público e deixa o servidor numa situação bem desconfortável, ele passa muita vergonha por conta disso, apesar do PAD ser um processo restrito às partes envolvidas, isso acontece com muita frequência. Mas o fato é o quê, pessoal? Se foi instaurado um PAD contra o servidor público, o primeiro ato que ele deve se preocupar é se defender desse processo administrativo disciplinar. Se depois vai dar dano moral ou não, é um assunto para depois. A partir do momento que você, servidor público, está respondendo a um processo administrativo disciplinar, atenção, a sua estabilidade, o seu cargo público está em risco. Porque, novamente, se existe um meio legal para demitir um servidor público, ainda que ele seja estável, ou seja, já foi aprovado no estágio probatório, é através do processo administrativo disciplinar. Então você precisa se concentrar nas estratégias de defesa para não perder o seu cargo público, porque existem uma série de variáveis que dificultam a vida do servidor na hora de tentar anular esse processo administrativo disciplinar na justiça, que se não for feita uma defesa correta, uma defesa estratégica, uma defesa diligente, esse servidor muitas das vezes é demitido em um processo injusto, fruto de uma perseguição interna, e ele não consegue reverter isso na justiça. Porque na hora ele pensou com ele, esse processo aqui é fruto de uma perseguição, não tem nenhum embasamento para eles estarem me investigando. E não se preocupa em fazer a melhor defesa possível. Está pensando lá na frente, eu vou anular isso daqui, vou entrar na justiça, vou receber danos morais, vou mostrar para esse pessoal com quem que eles estão mexendo, e acaba que o servidor é demitido, não tem como voltar para o serviço público. Já falei muito aqui sobre a súmula 665 do STJ, vou deixar um vídeo aqui na descrição. Já falei também do projeto de lei que nós estamos redigindo para tentar mudar a legislação do processo administrativo disciplinar, mas o fato é que
a defesa do processo administrativo disciplinar é fundamental para que o servidor público não seja demitido ou, caso seja demitido, consiga reverter isso na justiça através de uma ação anulatória. Por isso que, se você está passando por um processo disciplinar, fruto de uma perseguição, fruto de assédio moral, por mais que seja muito ruim não pensar nisso nesse momento, ignore essa etapa de dano moral, pelo menos temporariamente. Foque todos os seus esforços e toda a sua atenção para se defender do processo administrativo disciplinar. Por quê? O PAD é um risco para a sua carreira. O servidor público demitido por PAD, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, ele não recebe acerto trabalhista. Ele sai demitido sem nenhum real, sem direito a nada e com uma mancha no nome. Dependendo do tipo da demissão, ele pode ficar de 5 a 8 anos proibido de assumir novo cargo público. Então, pessoal, a situação é muito séria. A situação ela é delicada, a situação é preocupante. O PAD ele é uma guerra. O PAD não é uma brincadeirinha. O PAD é um processo administrativo disciplinar que pode levar à sua demissão, que pode gerar uma ação de improbidade administrativa, te multar em milhares de reais. Por isso que toda atenção é pouca. E se você fica preocupado só com dano moral, vou processar, esse povo vai me pagar, vocês vão ver. Não é a hora. Você precisa focar a sua atenção e seus esforços na defesa do PAD. Porque são muitos detalhes, são muitas etapas, são várias audiências na maioria dos casos, são várias linhas de defesa que você precisa trazer, tem perícia. Então, se você não está focado naquilo, se você não tem atenção naquilo que você que estão imputando a você e você precisa se defender, detalhes que podem parecer bobos podem impactar diretamente na sua demissão, porque você não estava focado, não prestou atenção naquela imputação, naquele relatório final, naquele termo de indiciação, deixou passar batido, não fez a defesa da forma correta e depois não vai reverter isso na justiça. Finalizou o PAD, conseguiu se defender, foi absolvido, teve algum arquivamento ou mesmo uma anulação na justiça e ficou confirmada essa situação da perseguição, e é importante que você tenha provas, né, para comprovar na justiça esses atos de perseguição, aí sim você pensa em dano moral, em processar as pessoas que estão te perseguindo ou que te perseguiram ali naquele processo administrativo disciplinar, porque a partir dali você já está resguardado. Você garantiu o seu cargo público e agora você pode tomar atitudes diligentes para reparar esse dano. E novamente, não que o dinheiro vá fazer tanta diferença assim. Como eu disse, o dano moral é muito baixo aqui no Brasil. Mas você vai estar limpando o seu nome, a sua reputação, sua história dentro do órgão público e agora numa situação confortável. Até porque durante o PAD o juiz não vai te dar um dano moral. Por quê? É poder e dever da administração pública apurar supostas infrações dos seus servidores. Isso você só pode entrar com a ação de dano moral depois que foi superado essa parte do PAD, você conseguiu comprovar que é inocente, que não sofreu nenhum tipo de punição, somente aí o juiz, na ação de danos morais, vai te conceder a reparação devida. Então o foco deve ser a defesa do PAD. Depois pensa no dano moral.